Meus irmãos e amigos que estão em casa, eu desejo que o Espírito Santo tenha a mesma liberdade que ele teve hoje pela manhã, nessa palavra. Aleluia. Eu quero que você leia comigo, abra comigo a sua Bíblia, ou acompanhe aqui no telão ou em casa, em livro de Marcos, no Evangelho, livro de Marcos 16. O Valber está onde? Meu filho, me arranja uma extensão. Eu não percebi, meu iPad descarregou. E tu coloca aqui, eu vou pregar com ele. Marcos 16. Estou só preocupado se eu falei correto. O Nicolas, os pais do Nicolas, o irmão Israel, a mãe do irmão Israel e os avós do irmão Israel. É verdade, é quinta geração. Quinta geração. Marcos 16, deixa nós arrumarmos aqui esse negócio. Vixe, meu filho, nós vamos dar esse trabalho todinho. Marcos 16, irmãos, eu tenho 46 anos que sirvo a Jesus. Aceitei Jesus com 9 anos de idade, missionários da Igreja Batista, chegaram naquela cidade, e não foi fácil para eu aceitar Jesus, eu era ruim desde novo, precisou ficar velho não. Meu filho, quem está aí, desliga esses dois aqui, por gentileza. Meus irmãos, o Evangelho chegou na minha vida pela graça e misericórdia do Senhor, e talvez ela chegou mais fácil na sua vida do que na minha. Quando o Evangelho chegou na minha vida, eu tinha 7 anos para 8. Meus pais se mudaram para uma cidade chamada Guaraí, agora Tocantins, mas era Goiás. E eu fui para uma igreja. Eu não sei como eu cheguei naquela igreja, era perto da casa, era uma Assembleia de Deus. Eu não lembro do que eu ouvi naquele lugar. Mas eu sei que ali mudou algo, naquela entrada naquele templo. É tanto que há 1 ano e pouco atrás, 2, eu não lembro, eu senti uma direção de Deus de voltar naquele lugar, de honrar alguém, e pela bondade de Deus, eu achei o pastor bem velhinho, jubilado, com a esposa, que agora que foram os primeiros pastores, obrigado meu filho, que foram os primeiros pastores daquela igreja. Foi um dia de muito choro, levei algo para honrá-los. Mas quando eu tinha 8 anos, os meus pais se mudamos para Grajaú, aqui no Maranhão. E numa época de férias, eu fui numa igreja cristã evangélica da Trizidela. Ela fica do lado de cá do Rio. Eu lembro eu lembro da cor das lajotas, do piso da igreja. Eu também voltei lá há 1 ano atrás, para agradecer e para honrar aquele lugar. Esse foi as primeiras noções de evangelho que entraram na cabeça do menino, mas com 9 anos de idade, eu ouvi o evangelho. Eu ouvi o evangelho por essa missionária, e ela começou a investir em mim. Ela tinha um ministério com criança muito lindo. E todas as vezes que eu vejo alguém, uma criança, aceitando Jesus com naturalidade, valorize, porque não é porque é criança que ela quer Jesus. Eu lembro, eu era o babá do pastor Zé Luiz, né? Eu até derrubei ele, a Adriana até hoje me cobra por uma queda que eu dei a ele. Aí, ele era muito forte, com muita energia. E eu lembro que quando ela chegou na hora de falar para eu tomar uma decisão lá de Jesus, eu disse: professora Josefa, o Zé Luiz está chorando, minha mãe está me chamando.
Mas era mentira, irmãos, ela não estava chorando naquela hora, não. E eu compreendo que aquela era uma resistência espiritual para que eu não confessasse a Jesus. Mas ali eu confessei Jesus e antes dos 10 anos, com 10 anos e alguns meses eu fui batizado. O evangelho chegou assim na minha família. Na vida da minha esposa, o evangelho chegou através da mãe dela, que ganhou a avó dela. E quando ela nasceu, ela não tinha opção, ela já tinha que ser crente. Não podia pecar, porque a lei lá era dura. Pecou porque peca. Mas já nasceu em uma igreja, tudo que aprendeu foi ali. Eu não sei como é o evangelho. Oi? Nasceu crente nada. Isso era ruim, irmãos. Jesus. Ninguém nasce crente, não. Irmãos, eu não sei como o evangelho tem chegado na sua vida. O evangelho chegou no Brasil, o cristianismo, pelos primeiros colonizadores, e eu sou grato a Deus. Toda vez que eu lembro disso, eu sou grato a Deus, porque o evangelho chegou, nós somos um país colonizado por uma cultura cristã. Não era a cultura do reino, mas era a cultura que eles compreendiam naquele lugar. E isso mudou muita coisa na nação. Mas os primeiros cristãos chegaram no Brasil, evangélico, em 1837, um médico português, que veio em cura de saúde, porque aqui tinha mais calor. Mas os evangélicos sofreram nessa nação. As primeiras Bíblias que entraram no país eram impressas na Inglaterra. Cristãos foram mortos, a história prova como cristãos foram esquartejados na nação, porque pregaram o evangelho. O Diário de Pernambuco, um jornal dos mais antigos do país, ele mostra um lugar que Deus me deu o privilégio de plantar igreja evangélica no sertão, um lugar chamado Algodões, entre Custódia e Arco Verde. Lá se queimava Bíblias, há 100 e poucos anos atrás. O evangelho chegou até nós. Você pode dizer glória a Deus? Carregado de muitas coisas humanas, mas o evangelho chegou. E o texto que eu vou ler com você, eles não são as últimas palavras de Jesus, mas elas são as palavras essenciais dos últimos dias de Jesus aqui na terra com os discípulos. As últimas palavras de Jesus estão em Atos 1, antes da subida. Mas aqui, em Marcos e Mateus 28, são as últimas palavras de Jesus, como missão para a igreja. Vamos ler comigo? Eu leio um versículo e vocês leem o seguinte, ok? Marcos 16, do 14 em diante. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado. Vocês? E disse-lhes: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você pode dizer amém? Vamos orar um pouco mais. Doce Espírito de Deus, doce Espírito de Deus, nós oramos nessa hora, Senhor, ordenando que tudo aquilo que não é do Senhor, que por acaso está nesse lugar ou nos rodeia, tudo aquilo que está na casa dessas pessoas que não é do Senhor, nós damos uma ordem agora, declaramos fogo de Deus, declaramos fogo de Deus, mandamos embora tudo que não é do Senhor, e declaramos agora a minha boca, a minha mente, a mente de cada pessoa, os ouvidos, para ouvir algo que altera a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Eu coloquei o título dessa palavra, Cooperando com Jesus, e ela não é uma presunção,
ela é uma convicção, cooperando com Jesus no cumprimento da grande comissão. A gente chama esse texto da grande comissão. Da grande comissão. E eu quero caminhar com você nisso. E é impressionante, Jesus está à mesa com os discípulos, antes dele entregar essa palavra, e Jesus os censura, os repreende por duas coisas: pela incredulidade e pela dureza do coração. E Jesus diz por quê? Porque eles não acreditaram nas pessoas que viram Jesus depois de ressurreto. Jesus tinha ressuscitado e parte dos 11 não creram. Tomé estava no meio deles. Não creram no que as pessoas disseram a respeito de Jesus. Por isso, irmãos, se nós queremos cooperar com Jesus, no que eu vou lhe dizer, nessa responsabilidade de levar o evangelho a todas as nações da terra, eu preciso, em primeiro lugar, pedir ao Senhor que retire de mim toda dificuldade do crer. A incredulidade, ela é um limitador na vida das pessoas. Uma dureza de coração, quer dizer, uma dureza na sua mente. Então a incredulidade, ela precisa ir embora, para que todo o argumento de Jesus possa ter valia na nossa vida. Você pode dizer comigo? Incredulidade, dureza de coração, sai da minha vida, em nome de Jesus. Quando Jesus começa a dizer isso, irmãos, você vai entender que tinha razão para isso. Jesus tinha 11 homens. O que tinha traído ele já não estava nessa reunião. 11 homens que todos abandonaram Jesus na hora da morte, com medo, com insegurança. Nenhum deles era um cidadão romano, eram cidadãos romanos. Nenhum deles. O título de cidadão romano, que Paulo, o apóstolo Paulo tinha, dava o direito de todo o império, todos os países que o Império Romano estava, e todo o mundo moderno deles era dominado pelo Império. O Império vinha, do mundo conhecido por eles, vinha do norte da África até a Europa. Tudo era o Império Romano, e você que tinha título de cidadão romano, podia transitar por todas essas estradas. Nenhum deles era cidadão. A maioria deles tinha uma profissão rejeitada pelas pessoas. Pescador era igual pastor de ovelhas, não era uma profissão reconhecida. Jesus quis dizer para eles naquela hora, se eles não crescem, não seria possível realizar aquela missão. Imagina que o mundo era muito maior do que aquilo que eles compreendiam. Não tinham registro de nada das Américas, não tinha registro em nenhum lugar da Índia, da China, não tinha, da Austrália, da Oceania, nenhum lugar. Se você quer cooperar com Jesus, creia que tudo aquilo que Jesus disser que você e eu vamos fazer será possível. Aleluia! Se nós vamos cooperar com Jesus, e essa missão foi passada deles a nós, nós vamos poder compreender que para nós também a incredulidade é um limitador daquilo que Deus quer fazer através de nós. Você pode dizer amém? No nome de Jesus, essa missão não se faz, irmãos, quando eu não creio. Talvez levar o evangelho, irmãos, fazer algo para que esse evangelho alcance as nações da terra. Talvez você imagine como vou chegar lá. Se junta a Jesus. Sabe por quê? Naquela mesa, o que Jesus estava dizendo a eles é que o poder para realizar essa missão
a certeza que Jesus tinha que essa missão seria possível, não era confiado neles, mas era confiado no poder que Jesus tinha conquistado pela ressurreição, que estava à disposição deles. Nós vamos realizar, porque a possibilidade está nele, e ele está em nós. Aleluia! Não confie em você como o portador para realizar. Não, nós carregamos esse poder, essa presença de Deus. É confiado nele que vai ser possível a igreja fazer essa missão em toda a terra. Aleluia! O poder é nele, ele é que é todo poderoso. Por isso, irmãos, Jesus também agora vai dizer, Jesus explica como deve ser essa missão, que todo aquele que crê será batizado, deve ser. O batismo é um testemunho público, é um ato profético público daquilo que aconteceu por dentro. O batismo quer dizer mergulhar. Esse batismo é o ato externo para dizer o que aconteceu com dentro da pessoa. E Jesus diz claramente que quem não crê está ou será condenado. Então, ele diz, como dissesse, coopere, trabalhe para que essa condenação deixe de existir na vida das pessoas. Mas Jesus vai dizer algo que é a segunda coisa que eu quero caminhar com você aqui. Nessa missão de levar o evangelho em toda a terra, os sinais devem nos acompanhar. Diga comigo, os sinais vão me acompanhar. Aleluia. Eu, irmã Elvis, minha esposa, e alguns crentes aqui mais velhos como eu, irmão Rui, e outros, nós não vamos lembrar do dia que ouvimos no tempo passado, há mais de 15 anos, um pastor pregando, onde nós congregávamos, sobre esses últimos versículos. Eu não tenho lembrança de ouvir alguém um dia pregando, e estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pregarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que acontece no decorrer dos anos, dos séculos, a igreja deixou de crer que os sinais vão acompanhar, e sinal aqui vai acompanhar, sinal aqui não é totalidade, é uma característica daqueles que devem levar o evangelho, e por isso os sinais vão acompanhar principalmente os evangelistas. O Senhor entrega uma missão, irmãos, e Ele diz, por onde vocês andares, sinais, marcadores, a Bíblia não diz que é a totalidade, mas esses marcos precisam acompanhar a sua vida. E como durante muitos anos, ou séculos, isso não foi acontecendo, as pessoas foram duvidando disso. Mas eu quero dizer para você, que nós vamos cumprir essa missão, com os sinais nos acompanhando, aleluia? Os sinais vão nos acompanhar. Se Jesus não curar todas as doenças, todas as pessoas, mas nós vamos ver Jesus curando. E todos esses sinais, no próprio Novo Testamento, com exceção de um, aconteceram. No Novo Testamento, você tem um relato daquela serpente mortífera, mordendo Paulo e ele sacudindo ela no fogo. Muitas pessoas sendo curadas no próprio Novo Testamento. Muitas pessoas impondo a mão. Só não temos um relato no Novo Testamento de uma pessoa bebendo uma bebida venenosa e não morrendo. Mas nós temos nesse século de cristianismo muitos, centenas e milhares de relatos de alguém que botou veneno para alguém morrer e ela não morreu. Esses sinais vão nos acompanhar. Esses dias eu vi, passado uma tolice, alguém levando cobra para o culto. Para que se ela quisesse morder, mordesse, e ele não morreria. Irmãos, isso é tolice.
Não é o que a Bíblia manda. A Bíblia não manda levar. Levam cobra para os cultos. Não, irmãos. Nós vamos caminhar sabendo que Ele nos livrará do veneno delas. Esses sinais vão nos acompanhar, eles são evidências, e eu quero que você creia nisso. Quando nós vamos levar o Evangelho, irmãos, nós vamos fazer isso aqui que está em Colossenses 1, 28. Olha aí, coloque aí. Vamos ler todos nós? Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É missão da igreja, irmãos, levar esse evangelho que vai transformar a vida de alguém. A palavra evangelho no grego, na língua do Novo Testamento, ela quer dizer uma boa notícia. Diga comigo, boa notícia. Então a igreja é portador, ela é proclamadora dessa boa notícia. De uma notícia que chegou até nós, de uma notícia que Atos 3,19 diz, ela trouxe refrigério para a nossa alma, perdão dos nossos pecados, nos retira da condenação eterna, traz a certeza e a garantia de que Jesus está conosco. Se os sinais vão nos acompanhar, irmãos, e você sabe que vão nos acompanhar, creia que tudo que vai acontecer é para que essa boa notícia transforme a vida de alguém. E eu quero trabalhar com você na concepção de que, dentre todas as coisas que Deus vai usar para que você leve, seja portador dessa notícia que transforma, o principal instrumento, irmãos, o mais poderoso instrumento que nós temos para cooperar com Jesus é a nossa boca. Diga comigo, de boca aberta. De boca aberta, abra a sua boca. É claro que sua boca pode ir pela escrita, mas irmãos, é o nosso principal instrumento. O evangelho que nós herdamos veio por a palavra escrita, mas ele veio quando pessoas começam a abrir suas bocas para que o evangelho chegue na vida de pessoas. E algo muito interessante, que é a terceira coisa que eu quero destacar, é que no Novo Testamento a alegria é uma característica daqueles que nascem de novo. A Bíblia diz que tem festa no céu, tem uma alegria no céu, quando pessoas se convertem. Em Lucas 19:10, Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Mas lá em Lucas 15, no versículo 23, quando o filho pródigo volta, que o pai resolve fazer uma festa, ele diz assim: trago e mate o bezerro gordo para comer e festejar. E no versículo 24 diz: porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Tem festa nos céus quando um pecador se arrepende e volta para o lugar e a posição dele devida. Aleluia. Mas irmãos, eu quero que você imagine, se o céu se alegra quando uma pessoa se converte, o céu se alegra comigo e com você, quando somos agente dessa evangelização. Nós estamos trabalhando, vivendo, tendo filhos, crescendo, prosperando. Mas irmãos, se você crê em Jesus, tudo que somos e temos é para cooperar com essa missão de Jesus. Nós somos seguidores dele. Nós somos seguidores dele. E o que temos e o que somos precisa fazer parte disso. Talvez os apóstolos imaginaram como eles iam levar o evangelho em todo mundo, irmãos. E a história mostra como Paulo, que não estava nessa reunião com Jesus, mas o Pedro veio morrer em Roma. Tomé veio até a Índia. Mesmo naquela realidade tão limitada, o evangelho chegou a todo mundo.
conhecido deles, sem nenhuma estratégia, sem nenhum recurso. Quem trabalhou foi Deus. A igreja judaica, ela era extremamente fechada em torno dela mesma. Os judeus, que a maioria deles estava na igreja primitiva, eles acreditavam que o evangelho era só para eles. Olhe para Pedro. E cumpriu a primeira profecia de Jesus, que ainda nessa geração não ficará pedra sobre pedra. E ore para que aquele dia não aconteça no inverno. Ore pelas grávidas, ore para que aquele dia não aconteça no sábado. O Império Romano destruiu Jerusalém, espalhou judeus para o mundo inteiro, e os cristãos estavam no meio deles. E aonde eles chegaram, ele foi anunciando o evangelho. E assim o evangelho, que para eles estaria reduzido à Palestina, alcançou o mundo. Diga comigo, eu vou cooperar com Jesus. Diga, eu vou cooperar com Jesus. E eu quero trabalhar com você em duas compreensões. Compreenda, em primeiro lugar, que o evangelho é gerador de alegria nos céus, gerador de alegria na pessoa, mas ele é gerador de vida, de alegria, porque você é agente de Deus. E eu sei, irmãos, que nós temos os encontros, nós temos os cultos, mas eu quero que você compreenda que o lugar de oportunidade para todos nós é no anúncio do evangelho. Eu já disse aqui que das coisas que são pré-evangelismo, que é nossa oração, que é nosso relacionamento. Mas, irmãos, nós vivemos uma cultura do norte e do nordeste. Estamos no nordeste no mapa, mas somos uma cultura do norte. Nós temos muitas coisas favoráveis a nós. E eu quero desmistificar algumas coisas dentro de você. Primeiro, é achar que todo mundo dessa cidade já ouviu de Jesus. Isso é um engano. Milhares de pessoas nessa cidade vão precisar de que você convide. Diga comigo, convite. Diga comigo, convite. Para um crente é natural vir uma igreja, irmãos. Mas você precisa convidar alguém para que venha aqui. E eu imaginei hoje, ou ontem, pessoas caminhando, que alguém vê você saindo de casa e que você nunca o convidou. Eu comecei a lembrar da surpresa, que eu já vi muitos, para a tristeza da pessoa, de alguém, por outras pessoas se converterem, e daqui a pouco se encontra dentro da igreja, e a pessoa diz, tu é daqui? Menino, por que tu nunca me convidou? Tu é daqui da igreja. Nós trabalhamos juntos, pastor, faz mais de 3 anos. Ele nunca me convidou. Quem já viu isso aqui como eu já vi? Irmãos, você precisa crer que você tem uma responsabilidade em pessoas e em situações que eu não tenho. Você precisa saber que você coopera com Jesus nisso. Coopera com Jesus nisso. E o seu principal instrumento é sua boca. É a sua pessoa. Você vai alcançar pessoas que só você tem o privilégio, só você tem o acesso a elas. Irmãos, e esse evangelho precisa ser algo natural dentro da gente. Natural. Natural. Pela manhã eu comecei a lembrar, citei vários exemplos que vou citar agora, de que na simplicidade da sua boca aberta, você vai levar pessoas a Jesus. Eu lembrei, claro, de uma época que a Johanna tinha de 5 anos, mais ou menos, para 6. Nós fomos aqui no Shopping Tocantins. Enquanto eu e a mãe dela entramos numa loja para perguntar algo, ela ficou lá de fora. E quando nós voltamos, tinha uma mulher chorando perto da Johanna. Eu digo, o que foi, senhora? O que foi? Esses são os pais dessa criança, são. Ela disse algo muito forte para a minha vida. E eu disse, o que foi, senhora? Ela olhou para mim e disse assim, senhora, Jesus te ama. Jesus te ama. E aquela mulher estava chorando. Irmãos, que coisa mais simples para um crente, mas que coisa mais poderosa para uma pessoa que precisa ouvir. E eu imagino, irmãos, quantas pessoas passam pela vida da gente. Quantas oportunidades. Essa semana passada, nós fomos comprar um tênis, estava eu e o pastor Randes.
E de repente aquela vendedora já tinha passado por aqui. E quando eu virei as costas, fui lá olhar uma coisa que eu voltei, ela estava chorando. O tempo foi rápido demais. Mas você precisa saber que você coopera com um plano extraordinário que Jesus está fazendo e quer fazer nessa cidade e nas nações da terra. Diga comigo, eu creio. Se você crê, se eu pudesse lhe sacudir, se você crê, por que a sua boca é fechada? Se você crê, por que a sua boca é fechada? Em nome de Jesus, retire o engano que pode entrar dentro de você, que você ainda tem uma falha, que ainda tem uma limitação, que ainda tem uma dificuldade, que tem algo na sua vida que você não venceu. Irmãos, enquanto espera o milagre chegar, abra a tua boca, porque ela é seu principal instrumento para cooperar com essa grande missão de Jesus, para alegrar os céus, para alegrar a sua alma. Irmãos, eu sei que nós vamos orar, mas olha, tem uma percepção clara. Alguém já está pronto. Alguém já está maduro. Você só precisa colher. E eu quero lhe ajudar em algumas coisas aqui. Primeiro, convide alguém. Você vai orar por alguém e está orando por essa pessoa. E não tenha vergonha de convidar. Você gostaria de dizer sim para Jesus agora? Primeiro, quando você for conversar com essa pessoa, não use uma frase tola que alguém usava. Você não gostaria de confessar Jesus? Não deu não. Ele já tem. Seja capaz de fazer convite para alguém. Pastor, eu não sou evangelista, mas você tem língua. Você fala. Seja instrumento de Deus para apressar a salvação de alguém. Domingo passado, eu citei o pastor João, que quando ele aceitou Jesus já adulto, ele chorava e dizia: Jesus, por que eu não te conheci mais cedo? E eu lembrando, tanto de gente que conheceu Jesus cedo, que vai se arrepender amanhã de algumas coisas. Você pode ser tímido, mas Deus quer usar você. Aleluia, essa missão não foi dada aos apóstolos, porque a igreja que tinha naquela época a liderança, mas ela foi dada a nós. Nessa caminhada, irmãos, esteja aberto para falar pessoalmente para alguém. E quando você conversar com alguém que ela disser: não, eu acho que ainda não estou pronto, você pergunte para ela e diga: eu posso orar por você? Para que esse dia chegue? Posso? Pode. E eu não conto quantas vezes eu orei por alguém e quando eu terminei ela estava chorando, porque ela me autorizou e eu mandei embora a influência. Não disse para ela: sai, demônio, da vida dessa pessoa. Não falei não. Mas eu estava dizendo: Senhor, tira essa resistência, tira essa incredulidade, tira essa dificuldade. E quando eu terminei de orar, a pessoa, os olhos cheios de água, me diga: a senhora gostaria agora de confessar a Jesus? Sim, pastor, eu quero. Ela tinha uma... Diga glória a Deus aí, crente. Irmãos, tem pessoas prontas. Tem pessoas que nós estamos plantando, mas tem pessoas que estão prontas. Irmãos, e a percepção que eu tenho é das vezes que nós perdemos essa oportunidade. Eu sei que cada um de vós deve lembrar de um dia que você não ouviu a voz do Espírito Santo, de você não ter cooperado com Ele. Nós fomos para visitar o Nepal, toda a obra da MCM, de Menina dos Olhos de Deus, Índia e Nepal, e a empresa de avião deu um dia, 24 horas com alimentação, hotel e tudo, na Turquia, para de lá nós esperarmos um dia mais para pegar o avião. Foi um presente de Deus. E eu lembro que andando por um lugar, tinha uma árvorezinha pequena, e o Espírito Santo disse: vá debaixo daquela, me adore nesse lugar. A Turquia é um país muçulmano,
com muita dificuldade com o evangelho. Quando minha filha foi para o prático na Turquia, eu digo, Jesus, a Johanna está pagando. Senhor, recebe o trabalho da minha filha na Turquia. Deus queria que eu adorasse, e eu não adorei. Eu já disse, Senhor, me dá a oportunidade de eu ir ali de novo. Isso é de adorar naquele lugar. Mas, irmãos, 1 mês, 2 meses atrás, mais ou menos, 3, eu não sei. Não é que eu fui, a gente passa por São Paulo, a gente não precisa mais em São Paulo, né? Para ir para São Luís, para cá. E eu cheguei num lugar, e eu sei que Jesus estava me dando a oportunidade. A fila estava para entrar no avião, mas a fila estava grande. Eu estava tomando um cafezinho para poder entrar no avião. E uma moça morena, negra, dizendo para outra do caixa, ei mulher, eu amanheci com uma dor de cabeça grande hoje. Olha, irmão, que deixa é essa? E não tinha muita gente ali, só tinha eu. E o que é que o Espírito Santo estava me dizendo? Pede para orar por ela. E eu digo, e eu terminei não orando, e eu sei que eu posso ter atrasado algo na vida daquela menina. Porque eu ia orar, Jesus ia curar ela, e eu ia glorificar Jesus e ia falar de Jesus para ela. Se você quer cooperar com o Espírito Santo, irmãos, precisa se juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo. Como é que uma moça diz para eu escutar, eu estou com uma dor de cabeça? Claro, eu já orei por gente com dor de cabeça, que os olhos dele estavam fechando de dor de cabeça, e Jesus curou, e ele não quis confessar Jesus. Já. Mas irmãos, a maioria das pessoas, quando você ora, ela se sente amada por Deus. Aleluia. Se sente amada por Deus. Uma vez em São Luís, no aeroporto, eu olhei pedindo café também. E a moça, a senhora, eu vi que a testa dela fringiu assim, quando ela fez o movimento, eu digo, ela está com dor. E eu perguntei, a senhora está com dor? Ela, não estou não, acho que ela disse, sim, eu estou trabalhando, né? Mas quando ela baixou para pegar algo assim, ela botou a mão nas costas. Eu digo, a senhora está com dor. Eu posso orar por a senhora? Ela olhou assim, chegou perto. E eu orei rapidamente. E pela bondade de Jesus, a dor passou, ela começou a chorar de alegria. E eu começo a dizer para ela que aquilo era uma degustaçãozinha, uma demonstração do amor de Deus na vida dela. E quando eu estava falando, chegam umas 4 ovelhas galinhas lá. Ei, pastor, atrapalhou meu plano todinho. Umas ovelhas de Paragominas que vinham num congresso de intercessão, correram e começaram a gritar. Não era ovelha de Imperatriz, não me via todo dia. Enfim, mas eu disse, senhora, a senhora tem Bíblia? Ela disse, não, mas tem um Novo Testamento, leia, vá para a igreja, isso aqui é não dava. Mas eu sei que cada um de vós tem alguém do dia a dia. E eu quero dizer algumas coisas que eu já faço e que você vai fazer. Primeiro, quando você tiver um problema, e talvez, dependendo da sua profissão, você vive com problemas de pessoas, aprenda a orar. Você está me trazendo essa situação, esse negócio, eu posso orar, pedir a Deus? Dificilmente vai ter alguém que não queira. Esse é um pré-evangelismo. Diga comigo, eu posso orar. Eu lembro que das maneiras que eu usei para Deus, que Deus usou para minha mãe ir se quebrantando, era oração. E meus irmãos começaram a dizer que minha mãe cria no poder da oração. E um dia, para chocar minha mãe, ela pediu chorando, para eu orar por uma situação de uma neta dela. E a Johanna estava comigo, acho que tinha uns 8 anos, a 9, e eu disse assim, mãe, eu não vou orar. Quem vai orar é a Johanna. E quando a Johanna terminou de orar, minha mãe estava chorando. Eu disse, Senhor, minha mãe precisa ver o que é que uma criança que tem Deus pode fazer, o que é que uma velha vai poder fazer quando tiver Jesus. Então, irmãos, a oração
é o seu primeiro pré-evangelismo. Você pode dizer amém? E cada um de vós que estão aqui, ou que está me ouvindo em casa, sabe orar. Irmãos, você não vai gastar dinheiro. Aqueles que estão morrendo, não vai gastar dinheiro não, criatura. Você vai cooperar com o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Esses dias eu lembrei de uma palavra que Deus nos disse um dia na creche, lá da Redenção. O Senhor disse: quisera vocês poder colocar a mão sobre cada criança dessa cidade e abençoar. É o poder da oração. Então, irmãos, você vai cooperar com a grande comissão, cooperar com Jesus. Você sabe que o poder não está em você, está em quem lhe comissionou, ele que ressuscitou, que o poder, todo o poder está com ele. Você vai trabalhar na certeza de que os sinais andarão com você. Os sinais vão andar com você. Das maiorias dos milagres que Deus me usou, ou eu estava junto orando, irmãos, eu não acreditava que aquilo ia acontecer, mas eu sabia que algo podia acontecer. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe falar sobre 3 palavras que Miguel Aguilera, há muitos anos atrás, eu ouvi, um chileno, que a igreja precisa ouvir dia após dia. Na macrocela vamos tratar sobre isso. Mas ele diz que uma primeira palavra que deve fazer sentido para a igreja, na grande comissão, é atração. Atração deve dizer por que é que uma pessoa chega perto de Jesus, chega na igreja, chega na célula. Por que é que uma pessoa se chega a Jesus? Ela foi atraída. Atraída por quê? Atraída pela oração de alguém, atraída pelo convite que você fez, atraída porque as orações no lugar altera a vida dessa pessoa, o ambiente, atraída porque ela adora Jesus. Minha esposa trouxe uma pessoa um dia que nunca tinha entrado numa igreja evangélica e veio aqui na Ágape. Ela nem sabia que minha esposa era pastora. Ela aceitou Jesus e quando terminou o culto, ela disse: eita, pastora, que show bom. Eu digo: amor. Eu digo: amor. Que show bom, hein? Eu digo: Jesus, deu certo, né? Aquela mulher veio num lugar que ela achou que estava num show. Pronto. Ela achou que estava num show, então. Significa que alguma coisa estava preparado, não é? Preparado. Diga comigo: atração. As pessoas vão ser atraídas por você. Diz a pastora Jesus que o evangelho atrai, igual luz atrai mosquito no inverno. Você é luz, atrai essas pessoas. Atraia pela sua oração, atraia o seu empenho em convidar essa pessoa. Irmãos, e nesse poder de atração, você vai usar os mais variados recursos. Há um amigo meu chamado Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, um homem cheio de Deus. E o templo da igreja dele fica de frente a um dos maiores shoppings de Belo Horizonte. Tem umas avenidonas entre o shopping, obviamente, e a igreja. E ele decidiu colocar uma cruz em neon azul lá na parede grande do templo, para que alguém, quando um dia estivesse saindo do shopping, pudesse olhar para aquela cruz e lembrar. Irmãos, muitas coisas podem ter acontecido, mas um dia um casal estava saindo do shopping, brigando, e olharam para aquela cruzona de neon, e o homem disse: mulher, nós estamos brigando demais, vamos rezar um pouco naquela igreja? Vamos. Era um dia de quarta-feira, dia de culto. Quando chegaram antes do culto, chegou e disse para o homem: o vigário, a missa vai demorar a começar? E a pessoa disse: não, estamos esperando o vigário chegar. Entrou
A pessoa era sábia, né? Estamos esperando o vigário chegar. O vigário era ele. Enfim, irmãos, aquele casal pertence à igreja por uma atração simples. Alguém decidiu que uma cruz. O que é que você está fazendo para atrair? Esse mesmo pastor Jeremias, olha que ele é presbiteriano, da convenção tradicional, mas ele é um homem crente de Deus. Ele decidiu, a calçada do templo larga, um dia ele pegou os homens, à madrugada, e foram ungir a calçada, como eu já ungi essa, ungindo e declarando: Senhor, quem pisar nessa calçada vai sentir a tua presença, vai sentir vontade de entrar, Senhor, aqui é a calçada, e começou a orar. Um dos relatos é que um dia um homem está andando na rua, e aqui está a calçada, e ele começou a andar, e aí ele passou para a calçada, e começou a ter um refrigério. Aí de repente ele volta para a rua, começa a sentir uma angústia, e ele volta para a calçada de novo, e sente uma paz. E aconteceu o que o pastor Jeremias tinha orado. Ele imaginou: se nessa calçada eu estou sentindo bem, se eu entrar aqui. E entrou, e serve a Jesus naquela igreja. O que é que se atrai? Líder de célula, ontem eu almocei na casa de um casal de jovens, casal jovem, fizeram CCC, CTL em Paragominas, e enviaram o convite, se não me engano, para 17 amigos deles não cristãos. 9 vieram para a primeira reunião da célula, e a maioria deles, todos estão servindo a Jesus. Você já viu a estratégia de tantos? Eu conheci uma hospedeira, que botava as cadeiras, ungia a porta e dizia: olha, Senhor, estou ungindo, vai entrar gente aqui, mas o cão não vai entrar, os demônios que acompanham ele não vão entrar. Ungindo cada cadeira, abençoando. Na outra semana mais uma cadeira. Diga comigo: eu sou cristão para atrair. No dia que nós fomos inaugurar o Templo da Esperança, uns luzes muito fortes, eu digo: mas isso aqui é isca. Claro, alguém não vai gostar, é possível que alguém não goste, mas vai atrair pessoas para Jesus. É claro, aí alguém acha que quem atrai é escuridão. Eu cheguei numa igreja Nova Aliança aqui em Imperatriz, tinha uma luzinha negra, toda a igreja apagada. Eu digo: escuta, virou boate mesmo. Que luz que... Meu filho, pastor, mas lá não é assim, não apaga a luz? Não, meu filho, apaga a luz, mas os refletores traz a atenção para o altar. A unção não está na escuridão, não, meu filho. O que é que você vai fazer para atrair? Se nós cooperamos com Jesus, a criatividade dele está dentro de você. Aleluia. A criatividade dele está dentro de você. Em nome de Jesus, abra sua boca. E eu quero dizer, diga comigo, eu vou abrir minha boca. O maior evangelista que eu conheço, pessoal, de ganhar gente para Jesus, se chama o pastor Tom. Ele já veio aqui na igreja. É o homem que ganha todo dia alguém para Jesus. E ele tem uma estratégia. Esse negócio da dor eu aprendi com ele. Todo lugar onde ele conhece alguém, ele está com 2 palavras ligadas. Se ele escutar a palavra dor, ele se dirige. E quando não tem dor, ele pede a Deus que dê uma palavra a respeito daquela pessoa, que ele entre em um assunto, que ele possa chegar em Jesus. E assim ele faz. Taxista, no restaurante. Irmãos, onde ele vai, daqui a pouco ele está na cozinha do restaurante, os garçons, ele vai pedir uma palavra. E eu tenho uma experiência com ele, vindo um dia de Brasília, ele estava no mesmo voo que eu, e estava vindo um senhor alto, negro, que entramos juntos no avião. E naquela caminhada até o avião, ele pediu uma palavra para Deus, e Deus disse para ele dentro: líder. Então ele começou a trabalhar com o homem, falando sobre liderança. Enfim, quando nós chegamos no avião, o homem disse para a moça passando, e o homem muito impactado. O homem disse: ei, minha senhora, esse homem
Está falando da minha vida inteira. Aquele homem era líder do Afro-Reggae de Brasília. Ele ficou tão impactado com o Tom, achando que ele era um homem que cultuava as trevas, que ele dizia assim: o senhor tem um guia? E o pastor Tom disse: tenho. E eu escutei aquela conversa. Enfim, irmãos, aquele homem confessou Jesus, e quando ele confessou Jesus, o Tom disse: o guia que eu lhe disse que eu tenho é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Mas impressionante, irmãos, que o Tom estava lá tendo as últimas conversas com o homem, e eu estava aqui nas cadeiras, a da janela, eu no meio, e a do Tom aqui no corredor. Mais ou menos 5 minutos, eu e o rapaz, da janela e eu no meio, conversando, ia para São Luís. O Tom chega, e só olha assim para o rapaz, e disse: que tristeza grande é essa? Irmão, eu não tinha visto tristeza nenhuma naquele homem. O rapaz disse: é porque eu estou indo para São Luís enterrar meu pai que morreu. Eu digo: mas rapaz, o cara era desviado, reconciliou ali com Jesus. Sabe por que Jesus não me falou que ele tinha uma tristeza grande? Porque eu não perguntei. O Espírito Santo, irmãos, eu coopero com ele, mas eu preciso cooperar. E quantas vezes você está em algum lugar e Jesus diz: fala, oh Senhor, não quero não. Não é meu problema. Você quer cumprir a grande comissão? Deus quer usar você, o poder não está em você, está nele. Os sinais vão lhe acompanhar. Os sinais vão lhe acompanhar. Vão lhe acompanhar. E seja agente de alegria. Das coisas mais extraordinárias da vida de um crente é quando você coopera com ela. Nesses dias passados que foram batizados 46 pessoas, a alegria de cada pessoa que cooperou para a salvação, que liderou, que ajudou, que orou, que intercedeu. Irmãos, essa missão é possível. A segunda palavra que Miguel Aguilera diz é que nós vamos trabalhar. A primeira palavra, atração, ela vai dizer porque alguém vem. A segunda palavra se diz, chamada relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Ela é a palavra que vai responder porque você fica, porque alguém permanece. Relacionamento. Deve dizer porque alguém permanece. E aí vem o discipulado. Aí vem esse papel de liderança extraordinário, irmãos. Deus não só tem esse modelo de ser igreja que nós vivemos, mas a gente crê que para cumprir a grande comissão, nós vamos cuidar de pessoas. Nós compreendemos que célula é uma igreja pequena o suficiente para não ter ninguém desassistido. Mas a soma das células vai tornar uma igreja grande o suficiente para impactar uma cidade. Aleluia. Parte do que nós temos como igreja, Imperatriz, no Maranhão e no mundo, só é possível, porque a gente trabalha. A célula é onde uma pessoa, quando é doente, é visitada, quando está triste, você conversa. Quando você está trabalhando num grupo pequeno, um dos mandamentos mútuos, amai uns aos outros, consolai-vos aos outros, chorai uns com os outros, pode acontecer. Mas a soma deles vai fazer com que a gente possa realizar coisas grandes para Jesus, coisas que ainda virão. Então diga comigo, relacionamento. É o motivo pelo qual, irmãos, alguém vai permanecer. E esse é um desafio nosso, dia após dia. É o discipulado, é imprimindo o caráter de Jesus na vida dessa pessoa. Mas Miguel Aguilera diz que a terceira palavra de uma igreja é reprodução. É quando uma pessoa trabalha, direto ou indiretamente, para que alguém nasça de novo, para que alguém tenha a experiência de salvação. A igreja, trabalhamos com encontro e nessa pandemia, o Senhor nos provou que essa não é a única maneira de trabalharmos para Ele.
que nós precisávamos usar outros recursos. Ainda estamos precisando. Por quê? Porque os encontros foram suspensos. Mas todas as outras estratégias não foram. Gente continuou nascendo de novo nesse período. Então, irmãos, o ano que vem vai vir, em nome de Jesus. Daqui, no ano que vem, quantas pessoas você terá ganhado para Jesus por intermédio da sua vida? Diretamente, cooperando, orando. Eu sei que você está cuidando de outros que talvez você não ganhou para Jesus. Mas reprodução vai dizer porque uma igreja cresce. E uma igreja se multiplica quando há reprodução. Diga comigo: atração, relacionamento e discipulado. Ou reprodução, desculpa. Reprodução. Atração, relacionamento e reprodução. Em nome de Jesus, nós temos uma comissão. E eu desejo que você se junte a Jesus que está intercedendo por nós, para que possamos fazer essa missão. Diga comigo: estou dentro. Louvado seja Deus. Eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. É verdade. Ele é bom. Vamos lá comigo, igreja. Diz assim, vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Não, desculpe, eu estou lendo a versão. Vou ler essa, vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Você pode dizer amém? Na versão da NVI diz: o trabalho de vocês não é em vão. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos tirar todo ressentimento, toda mágoa, todo sentimento de tristeza. E nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a cumprir a grande comissão para a glória dele. Apocalipse diz que um dia, no trono de Deus, vai ter gente de toda raça, de toda tribo, de todo povo. Você sabe por que essas bandeiras estão aqui? É uma missão comitantemente, ao mesmo tempo. E no nome de Jesus, assim será. Em primeiro lugar, você tem uma comissão, a realização dela não é no poder nosso, mas dele. Em terceiro lugar, você sabe que os sinais vão lhe acompanhar e que nós seremos agentes de alegria na vida de outras pessoas. É uma gratidão constante pelo templo que eu entrei quando tinha 8, 9 e pela mulher que me falou de Jesus. Quantas pessoas cooperaram na sua vida para você estar aqui? Se você é grato por isso, só tem uma maneira de você expressar a sua gratidão: é você ser agente do Evangelho para outras pessoas. Do jeito que alguém cooperou para a sua salvação, você vai cooperar para a salvação de outras pessoas. Você pode dizer amém? Nos coloquemos em pé.